Olá! Para iniciar o segundo vídeo da apresentação do módulo de operação, nós aprofundaremos a análise na aba de listagem, que é um relato com telefones disponíveis para serem contatados, ou seja, o supervisor vincula um montante de telefones para determinados operadores para que este operador passe o script de listagem, de reconhecimento da instituição e de convencimento da causa. Este operador, no caso, tem 149 contribuintes para serem contatados, ou telefones em potencial, melhor dizendo, para serem contatados. Para abrir na tela a ficha de um contribuinte ou de um telefone, o operador deve selecionar e teclar Enter. Aqui aparecem algumas informações superficiais, das quais devem ser confirmadas em todos os campos, né? Nós passaremos aqui pelos principais campos. O primeiro é o nome do contribuinte, colocaremos aqui, e transitaremos de um campo para o outro através da tecla Enter também. Aqui, neste campo, nós selecionaremos as categorias disponíveis. Como vimos no último vídeo, cada categoria tem uma identificação e é de inativo. Os operadores não trabalharão a princípio com esta categoria. Para inativar um contribuinte ou um telefone em potencial, o supervisor deve ser contatado e averiguar caso a caso se há realmente a necessidade. Nesta base teste, nós usaremos eventual. Passaremos o campo novamente com a tecla Enter. E aqui é o sexo do contribuinte, que pode ser M masculino, F feminino ou J jurídico, mas nós colocaremos masculino, feminino. A data de nascimento e o dia nem sempre é interessante colocar, são datas para, se o operador quiser contatar o contribuinte já fidelizado há muito tempo, no dia do seu aniversário, apenas parabenizá-lo, nós adotamos aqui a política de colocar o dia. Se o contribuinte não quiser passar a data, poderá passar só o dia e o mês, claro. O contato é o campo de que, para a operadora saber com quem geralmente ela fala. Se não é diretamente com o contribuinte real, dono da linha, ou dono da residência, ou dono da empresa, ele pode falar com a secretária, ou com a filha, ou com o secretário, ou com algum contato terceiro que não o contribuinte realmente. No campo de rua, o usuário, para selecionar o endereço do contribuinte, deve teclar F2, caso o nome da rua não seja realmente este. No campo de pesquisa, já vem selecionado o nome da rua. Esse nome é o nome da rua. Pode selecionar por CEP, por bairro, por logaritmo. Aqui colocaremos, por exemplo, bairro como um teste. Selecionarei o bairro Centro. Então, eu seleciono qualquer rua que eu decidir encontrar ou que o contribuinte disser que é o endereço que deve ir ao mensageiro. Dom Assis, por exemplo, e teclo ESC, a caixa de informação que o sistema oferece, confirmando se há realmente a necessidade de troca de endereço. Sim, Jaboticabal, Centro, Dom Assis, F2. E aqui é o número. Se você deixar em branco, o sistema necessitará do código S/N, que significa sem número. Colocaremos um número fictício aqui. Se o operador quiser colocar uma pesquisa pela rua, pode clicar F2 novamente e colocar aqui Maria, por exemplo. É um exemplo de nome de rua. Então, o sistema trará todas as ruas cadastradas como Maria. Desejo trocar? Sim. Número 10. Complemento, caso seja um prédio ou um conjunto, pode colocar o número do apartamento, o número do bloco do prédio, ou o número do conjunto, da sala, do escritório, enfim, complemento do endereço. Algumas instituições disponibilizam a alteração do primeiro telefone, outras não. Isto é
conversado com a administração da instituição, tipo de telefone, ramal DDD, ou um segundo telefone, ou até mesmo um terceiro telefone, se houver a necessidade de continuar preenchendo os campos. Tipo de doação, nós iremos aprofundar melhor nos próximos vídeos, mas ele de cara já traz o código R, que é o tipo de doação através de um recibo, no caso dinheiro. Este campo aqui é o primeiro campo de e-mail. Eu gostaria de frisar a necessidade de anotar o e-mail do contribuinte, porque nós temos 3 situações que são necessárias o campo do contribuinte, né? Eu vou anotar aqui. O código, um e-mail como teste, né? Passando de um campo para o outro, eu teclo Enter e eu vou para o segundo campo. Esses 2 ticks aqui ainda estão em fase de teste, em construção, mas algumas instituições já têm um cadastro ou de acordo com a organização dos provedores e dos planos, e o sistema já pode perceber se caso haja algum envio que não foi completado ou um retorno do envio automático de e-mail, o sistema consegue identificar nestes campos se o e-mail é válido ou não. Então, o sistema automaticamente, depois do primeiro envio, ele tica esta informação aqui e ficaria ticado. Se o e-mail voltar ou não ser recebido pelo contribuinte, ou não for um e-mail válido, o próprio sistema desmarca esta função. Ao desmarcar esta função, significa que a operadora deveria confirmar novamente o e-mail com o contribuinte. Se estiver marcado, é um e-mail válido. Aqui é um outro campo, caso o contribuinte tenha um e-mail profissional e outro e-mail pessoal e quiser receber nos 2, por exemplo, o sistema pode enviar até 2 e-mails, né? Transitando para o campo de baixo, e estas informações aqui são informações para o operador. Vou colocar uma informação aqui, por exemplo, e o sistema disponibiliza 2 linhas de informação. Por exemplo, os campos do lado direito são linhas de informações para o mensageiro. Eu vou sugerir umas informações, como são informações colocadas para o mensageiro que saem impressas no recibo. Estas 2 linhas são informações que saem impressas no recibo, que podem orientar o mensageiro no momento de receber o donativo. Ao teclar Enter novamente, o sistema vai para o campo do tipo de doação. Há disponível no sistema mais de 16 ou 15 tipos de doações, formas de débito, PayGo, crédito, débito em conta bancária, né? Débito em conta de luz, débito em conta de água, através de boletos e através de mensageiros que vão retirar a doação pessoalmente na casa do contribuinte. Nós usaremos neste primeiro momento o tipo recibo, que é em dinheiro, quando há necessidade de um mensageiro ou de um cobrador se deslocar até a residência do contribuinte, numa data marcada com o operador, para retirar o donativo. Ao clicar Enter, como nós colocamos a categoria E, que é o tipo eventual, o sistema solicita a data de VL, que é uma data de voltar a ligar, quando o operador decidirá ligar novamente. Às vezes o contribuinte diz que estará doando só daqui 6 meses. Então, o operador colocará uma data aqui compatível com este acordo. Muitas instituições adotam a política de enviar um contato ou entrar em contato com o contribuinte de mês em mês. Todos os meses solicitaram uma nova doação. Então, eu colocarei aqui 1 mês de distância de uma doação para outra. O sistema está programado para impossibilitar essa distância em menos de 28 dias, para que não ligue 2 vezes dentro do mesmo mês,
o operador é orientado a ligar sempre de mês em mês, quando é um contribuinte eventual. Ao teclar Enter, o sistema desloca o campo para a data de doação, quando o mensageiro irá passar para retirar o valor. Será amanhã, depois de amanhã, hoje, no caso, é quarta-feira, nós podemos colocar na quinta, na sexta, ou no sábado, se a instituição trabalhar no sábado, ou na outra segunda. Então, hoje é dia 3, nós colocaremos aqui neste teste para amanhã, no dia 4/5, o valor de R$ 25,00 ilusórios. Abriu a tela o botão de OK para confirmar a doação. Se eu teclar Enter, mais uma vez, OK. O telefone saiu da tela da aba de listagem. O telefone saiu da aba de listagem teste e é possível encontrá-lo na tela de contribuintes, com o código 5833. Então, acabamos de tornar um número de telefone em potencial de listagem em um contribuinte com código de listagem. Repare que o contribuinte está com o status 410, que significa ficha nova. As informações para os mensageiros nesta formatação de recibo sairão, por exemplo, aqui em observações. Como colocamos lá, Casa dos Fundos passar pela manhã antes das 11 horas. Se o telefone em potencial não contribuir, o operador pode abrir a ficha do contribuinte, teclar ESC, o sistema perguntará se o operador tem realmente o interesse de liberá-lo para processamento e marcá-lo como NC, ou seja, não contribuinte. Ao clicar no botão Sim, o número de telefone em potencial sai da tela. Se o contribuinte tiver o interesse de agendar este telefone em potencial, apenas deverá selecionar o telefone, teclar no botão Agendar, o sistema já colocará a data, pode agendar para o mesmo dia ou para datas futuras, ESC, e a hora que deverá entrar em contato com o contribuinte, ou o telefone em potencial. Estes dois processos servem tanto para telefones de listagem quanto para contribuintes nas outras abas. Se estivermos trabalhando, entrando e transitando entre as telas e as fichas dos contribuintes, ao abrir a tela de qualquer contribuinte ou telefone em potencial com o botão Enter, o sistema, na hora do agendamento, colocará esta mensagem: o contribuinte tal foi agendado para este horário, deseja entrar em contato ou ligar agora? Se o operador quiser entrar em contato com o contribuinte ou o telefone em potencial agendado, tecle Sim, que abrirá a tela ou a ficha para ser preenchida do telefone ou do contribuinte. Libera para processamento novamente. Se quiser voltar para a tela anterior e não liberar o contribuinte, é só teclar ESC, ou o telefone em potencial, é só teclar ESC e clicar no botão Não, na pergunta Libera para processamento. Perceba que na coluna Hora, o sistema armazena o agendamento, a data de agendamento e o horário de agendamento.